novo, exercício físico e uma boa alimentação podem até prevenir que a gente tenha o câncer. Isso não é só para a mulher, é para todo mundo, né? Por isso que a gente está falando aqui de alimentação, é sempre muito importante a gente saber como se alimentar bem. E a Viviane, a nutricionista, está aqui com a gente. Ficamos devendo a resposta da Ana Paula, Vivi, que ela está com um bebê de 5 meses e diz ela que ainda precisa perder 9 quilos. Que dieta seria ideal para ela, quanto mamãe recente? Tem muita mamãe aí que vai aproveitar essa resposta também. Sempre uma dúvida, né, das mulheres que acabam de ter neném, a volta, né, ao peso antes do período da gestação. Bom, Ana Paula, primeiro de tudo tem que, né, te avaliar melhor, saber como que foi esse período da gestação, quanto peso você ganhou, como foi esse pós-parto, se você amamentou em livre demanda ou não, e fazer uma dieta direcionada. Avaliar também se existe alguma alteração, avaliar como está seu intestino, se existe alguma alteração, porque a microbiota intestinal ela é muito importante para a perda de peso. Se a gente tem um desequilíbrio no intestino, a gente tem que regular isso com o uso de probióticos, né, com recomendação nutricional ou de médico, para que a gente consiga a perda de peso. E a partir daí fazer uma dieta direcionada com o objetivo que, né, você diz que são os 9 quilos. Pois é, e aí a gente falando aqui em perder peso, me vem a Valéria lá de Videira dizendo que de um mês pra cá tá perdendo muito peso e agora que ela percebeu isso, ela tá comendo bastante, mas não consegue recuperar. Ela tem 18 anos e a dúvida dela se tem algum alimento talvez que ela possa comer com mais frequência para tentar engordar um pouquinho, ou o que ela pode fazer. É Valéria? Valéria. Bom, Valéria, primeiro de tudo, né, você tem 18 anos, tem um metabolismo um pouco mais acelerado, tem que avaliar quais são as atividades que você faz rotineiramente, se houve alguma mudança na sua rotina, mas a primeira recomendação é sempre buscar auxílio médico para eliminar qualquer possibilidade de alteração orgânica. Então, avaliar a função tiroidiana, entre outras coisas. Alguma doença. Isso, né? Exatamente. Algumas doenças de base que podem acarretar numa perda de peso, né? Então, quanto que tá, né? Qual que é a velocidade dessa perda de peso? Quanto de peso você já perdeu em quanto tempo? Então, isso só um médico mesmo pode te avaliar para ver se está tudo bem ou não, né? E aí fazer uma dieta mais direcionada para manter o seu peso ou fazer o ganho de peso adequado. Nós mulheres, né, a gente tem essa dúvida às vezes sobre o anticoncepcional. Ele engorda mesmo? Como é? Na verdade, tem que ver qual que é a dosagem desse hormônio, né, do anticoncepcional, quais hormônios, né, contém na pílula, mas o que de forma geral acontece é uma retenção de líquido por parte das mulheres que acaba acarretando num peso final. Né? Então, aumenta o peso, mas não necessariamente a gente aumentou gordura corporal. Então, fazer uma avaliação também da composição corporal para saber quanto existe de água no corpo, quanto existe de massa muscular, quanto existe de gordura corporal. Porque muitas vezes aumentou o peso, a gente vê o peso na balança, que aumentou, mas não necessariamente significa que aumentou gordura corporal, por conta dessa retenção hídrica. Entendi. E o chocolate, doces, assim, pode de vez em quando? Desde que tenha uma alimentação equilibrada, sim, né? A gente tem que também conseguir aliar aquilo que traz prazer né, e saciedade para as pessoas. E aí fazer as melhores escolhas. O chocolate, inclusive, hoje em dia, ele já é o chocolate 70%, ou seja, aquele que tem uma quantidade reduzida de açúcar, não aquele que tem 20%, né, que é mais comum as pessoas consumirem. Ele já tem alguns nutrientes que são os antioxidantes que têm papel protetor para doenças cardiovasculares, para envelhecimento, para câncer, porque eles agem contra os radicais livres que acabam acometendo e causando doenças nas células. Que legal. Então, o chocolate 70%, ele pode ser incluído numa dieta de uma forma bem saudável. Que legal. Nossa, bom saber disso, né, meninas? E aí, a gente acho que água é muito importante incluir aí nesse dia a dia também, né? Sim. A água é fundamental, né? Porque a gente precisa de uma hidratação para manter as nossas funções vitais, manter os órgãos funcionando, né? E muitas vezes as pessoas acabam confundindo o que é sede com fome. Então, na verdade, elas estão desidratadas e isso reflete numa vontade de comer. Então, ter o equilíbrio hídrico, então ingerir, andar com a garrafinha do lado, realmente para saber quanto você está ingerindo de água ou não no dia, é fundamental para que a gente consiga ter o sucesso na alimentação. Tá, essa dúvida aqui, ó, pode ser bacana. A gente está quase terminando, mas dá tempo. A Neuza disse que tomar café 3 vezes ao dia emagrece. Será que ajuda? Na verdade, tem que ver o que ela come na ingestão do café. Mas tem um fator protetor, né, para doenças cardiovasculares. Agora, o papel, ele emagrece
precisam de um conjunto de outros para que a gente tenha o emagrecimento. Opa, então aí a dica, né? E é que nem a gente tava brincando aqui na produção, um café colonial não vai emagrecer mesmo, né? Mas tá falando do cafezinho mesmo, tá? Legal, Viviane, obrigada aí pela nossa conversa, pelas informações, tá? Obrigada. Uma ótima tarde. Obrigada a você de casa também pela companhia. Você fica agora com a Hora da Venenosa e a gente se vê de novo aqui então amanhã na RIC TV, logo depois do Balanço Geral, tá? Uma ótima tarde pra você, até amanhã.